Sabinada foi uma revolta ocorrida na província da Bahia entre 7 de novembro de 1837 a 16 de março de 1838, na regência una do padre Feijó. Os líderes foram Francisco Sabino, médico e jornalista, e o que deu nome à revolta, junto com o advogado João Carneiro. Os revoltosos só queriam apenas constituir uma república baiense até Dom Pedro II atingir a maioridade, mas o governo não aprovou. A Sabinada foi caracterizada como um levante armado em defesa da formação de uma república na Bahia. Porém, não havia intenção entre os revoltosos de separar-se do Brasil. Ou seja, não era uma revolta separatista, ao contrário de outras que aconteceram durante o período regencial. O governo assim instalado era transitório e aguardava a maioridade do Dom Pedro II para iniciar o segundo reinado. A Sabinada não tinha entre seus objetivos a abolição da escravidão, porém não recusou a participação dos escravos no campo de batalha. Os revoltosos prometeram aos escravos que pagassem arma no levante dar-lhe a liberdade. Já os escravos que não aderissem à Sabinada permaneceriam escravos. Desta forma, para os sabinos, a liberdade dos escravos estava condicionada à adesão à revolta. No dia 7 de novembro de 1837, os rebeldes que eram liderados por Francisco Sabino e João Carneiro da Silva invadiram a Câmara Municipal de Salvador, proclamando a República Baiana, livre e independente do mando imperial. O movimento se iniciará na noite anterior, quando os rebeldes tomaram o Forte de São Pedro. Durante a madrugada, marcada por violência, o levante conseguiu render e depor os homens do poder local aliados ao governo central, que se refugiram na região de Cachoeira durante os 4 meses que durou a República. Data do dia 7, a sessão extraordinária da Câmara Municipal declarou a Bahia inteira e perfeitamente desligada do governo denominada Central do Rio de Janeiro. Contudo, na ata de 11 de novembro foi registrada a emenda que dizia: a Bahia fica desde já separada e independente da Corte do Rio de Janeiro e do governo central, a quem desde já desconhece e protesta não obedecer e nem a outra qualquer autoridade ou ordens dali emanadas, enquanto durar somente a minoridade do Sr. Dom Pedro II. Agora, na posição de secretário do governo da recém-criada República Baiana, o presidente escolhido na nova república foi Inocêncio da Rocha Gavão, que estava exilado nos Estados Unidos desde os anos de 1820, o que leva a crer que a nomeação foi simbólica e quem assumiu essa figura acabou sendo o vice, que era João Carneiro. Após dominar alguns quartéis em Salvador, os rebeldes não conseguiram a adesão dos senhores de terras de Recôncavo, nem encontraram apoio significativo à população escrava. Isso se deu porque os senhores de engenho se assustaram com as declarações dos líderes da Sabinada de que libertariam os cativos nacionais caso este pagassem em armas aos lados dos revoltosos. Embora a ameaça tenha sido limitado apenas aos negros nascidos no Brasil, não tenha sido levado literalmente a cabo. As camadas mais altas da sociedade mantiveram uma imagem anti-escravista, errada e forjavam da revolta. É válido ressaltar que esse temor quanto à libertação dos escravos estava muito associado ao imaginário herdado da Revolta dos Males, o que ocorreu apenas 2 anos antes. Por outro lado, a população escrava não se empolgou com esse movimento por conta da distinção entre os escravos nacionais e estrangeiros, considerando que cerca de 2/3 da população escrava em Salvador tinha origem africana. Sem a permissão das elites e das camadas populares, a repressão por parte do governo imperial, então sob a regência de Araújo Lima, tornou-se fácil. Este tomou a capital em uma operação de bloqueio terrestre e marítima, março de 1838, na cidade de Salvador. Após o cerco por mar e terra,
as forças governamentais recuperaram a cidade por meio de um violento conflito, que resultou na morte de aproximadamente 1.800 pessoas. A duração da Sabinada foi equivalente ao tempo necessário às tropas para organizar a ação militar. Foi feita uma ofensiva conjunta por mar e terra, iniciando-se no dia 13 de março e indo até o dia 15 do mesmo mês. Quem liderou a ação foi o comandante Crisóstomo Calado, que usou de extrema violência em suas ações. Durante a repreensão, muitas pessoas que inicialmente não estavam envolvidas com os republicanos se viram obrigadas a lutar contra o exército imperial para defender da retaliação. Como punição, os líderes foram condenados à prisão perpétua. No entanto, as penas acabaram sendo amenizadas. Sabino, por exemplo, foi julgado, mas conseguiu refugiar-se até sua morte na fazenda Jacobina, localizada na província de Mato Grosso. Outros líderes, como Daniel Gomes de Freitas, Francisco José da Rocha, João Rios Ferreira e Manuel Gomes Pereira, conseguiram invadir-se e se juntarem-se a outra importante revolta, Revolução Farroupilha.